E aí, fião, novamente aí, naquela parada toda aí, nossa picadilha aí. Videozinho de 10 minutos aí para explicar a questão Irã-Israel. Já tem nos nossos vídeos várias situações. E escutando aqui GOG, cartão postal bomba. Na realidade é o nome do CD. E a música Assassinos Sociais vai bem aí hoje. Mas vamos desligar aí, porque senão você me mata. No dia 27 de setembro de 2024, ou seja, mais ou menos 9, 10 dias, houve a morte de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, se não me falha a memória, desde 1992. Israel consegue detonar ali com o líder do Hezbollah, que é um grupo xiita do Líbano. Temos 6 vídeos na nossa playlist Oriente Médio, onde a gente conversa sobre o conflito do Líbano. E provavelmente nós tenhamos aí o grande envolvimento, né, filhão, de um órgão que é um Instituto de Inteligência e Operações Especiais de Israel, cujo nome muitas vezes faz tremer aí os alicerces do mundo, chamado de Mossad. Órgão esse criado em 49, faz uma tríade de segurança com a Amman, que é o órgão de inteligência militar, criado em 1950, e o Shin Bet, que é o órgão de agência de segurança interna de Israel, também chamado de Shabak. Então esses 3 órgãos, Mossad, Amman e Shin Bet, são responsáveis ali pela segurança de Israel. Para alguns, o Mossad deve ter uns 7 mil membros. Os outros órgãos ali, a questão é confidencial. E esse Mossad, ele se reporta apenas ao primeiro-ministro e não ao Knesset. Knesset é a Assembleia Legislativa Judaica. Ora, um dia farei um vídeo só sobre o Mossad. Hassan Nasrallah. Bom, primeiro, esses dias atrás eu lecionei uma aula de atualidades para os meus alunos, dizendo: Israel, vilão ou herói? Onde nós mostramos nenhum nem outro. Numa guerra não há vilões e heróis, depende do ponto de vista. Agora, as pessoas morrem e realmente é muito cruel o que está acontecendo, o que aconteceu na faixa de Gaza, o que acontece no sul do Líbano agora, Israel invadindo por terra o sul do Líbano. Mas eu quero lembrar só aos senhores o seguinte: que o Hamas e o Hezbollah são efeitos colaterais. Mas efeitos colaterais do que, professor? Bom, vamos começar por partes. Quando você pega a criação do Estado de Israel em 1947, no dia 30 de novembro de 47, na região da Palestina criou-se o Estado de Israel e da Palestina. Um território, que é a região da Palestina, dividida em 2 estados. Algo bom poderia não dar, mas não tinha como a ONU, que tinha sido criada em 45, negar, até por causa do Holocausto judaico. Ou Holocausto, porque o Holocausto judaico é uma redundância, porque o Holocausto vai ser o termo utilizado para os judeus, dos 6 milhões de mortos. E a partir daí Israel começa a dizer que tudo que ele faz é questão de defesa. Realmente, 48, a primeira guerra árabe-israelense, foi atacado pelos países árabes, defendeu, acabou tomando a região de Acre ou Galileia e acabou tomando Jerusalém Ocidental. Na realidade, a consequência dessa guerra, que nós temos aí um vídeo sobre isso, foi o fim da Palestina. Depois foi bloqueado em 56 pelo Egito na Guerra do Suez, atacou Cairo depois, junto com o Reino Unido e França, mas aí entraram na jogada União Soviética e Estados Unidos, que tinham grande importância geopolítica, o canal de Suez. Depois, em 67, foi atacado pelos países árabes e aconteceu o maior expansionismo, que foi a Guerra dos 6 Dias, onde ele tomou as colinas de Golã, tomou da Síria, Cisjordânia e a Jerusalém Ocidental da Jordânia, a faixa de Gaza e Sinai do Egito. Depois, em 73, Israel foi atacado na Guerra do Yom Kippur, Dia do Perdão, não é?
E aí deu a primeira crise mundial do petróleo. Bom, os ataques foram brutais. Estou colocando os principais. Mas eis que em 82, quando acontece a guerra civil do Líbano, e nós temos, como eu falei para vocês, 6 vídeos que falam sobre a guerra do Líbano, a crise do Líbano, a famosa Operação Paz na Galileia, quando Israel invade o sul do Líbano para evitar que a guerra civil se propague ao território de Israel. Vai surgir um grupo chamado Hezbollah, que na realidade era um braço armado ali, ligado à guarda revolucionária iraniana, que é de tendência xiita. E o jovem Nasrallah, né, que tinha estado inclusive com Ayatollah Khomeini. E o Hezbollah, ele surge no Líbano. Ele que é o grupo xiita, da maioria libanesa muçulmano xiita, e vai crescendo assustadoramente depois. Então ele tem, como eu falei para vocês já, a famosa situação dos camaradas lá, que são os homens-bomba. E depois, em 87, a primeira intifada, quando os jovens palestinos, os palestinos se revoltam contra Israel, jogando pedras. E aí, como efeito colateral, praticamente surge o Hamas. E o Hamas depois, nas eleições de 2006, se não me engano, ganha da Fatah de Yasser Arafat. Poderia tomar posse de toda a Palestina, não tomou pela pressão norte-americana. E depois ficou a Cisjordânia para a Fatah e Gaza para o Hamas. O Hamas que atacou há pouco tempo atrás Israel no dia do perdão. E Israel, aí o pessoal diz que não caracteriza uma legítima defesa, porque foi brutal o revide de Israel. Nós colocamos tudo isso para mostrar para vocês que é o seguinte: o Irã, que é um país que provavelmente esteja aí desenvolvendo aos poucos a sua bomba atômica, afinal ele já consegue enriquecer urânio para suas usinas termonucleares. E Israel que tem bombas nucleares, e é comandado hoje pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, favorável a situações mais drásticas para manter a integridade de Israel. Então nós colocamos tudo isso para vocês aí, para vocês entenderem que vai haver a guerra mundial. Eu sempre falo não. Mas como é que o senhor sabe? Todo mundo está falando que vai ter. Então, desde a década de 60 que eu escuto isso. A ninguém, novamente nós vamos repetir, a ninguém interessa um conflito, uma conflagração mundial. E hoje a questão do Oriente Médio é complexa, porque Israel é aliado dos Estados Unidos, a Arábia Saudita também é aliada dos Estados Unidos. Israel e a Arábia são inimigos. A Arábia Saudita e Irã eram inimigos. A Rússia costurou uma aliança entre eles. E aí a Rússia chama para o BRICS, quer dizer, o pessoal é chamado para o BRICS+. Arábia Saudita, Rússia, Emirados Árabes Unidos, não é? São chamados Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Etiópia. A Argentina não aceitou. Lembrando que Emirados Árabes Unidos hoje e o Irã, que são aliados da Rússia também, controlam a entrada do Estreito de Hormuz. Então a complexidade é muito grande. E há interesse da China. A China quer expandir ali a sua nova Rota da Seda. Então não esperem uma guerra mundial. Agora, conflagrações deverão existir. A morte de civis deverá ser brutal, porque são sempre os civis que acabam dançando nessa situação aí lamentável, nesta guerra fratricida, né? Que vem desde 48, mas que remonta às histórias mais antigas. Então, fião, é o seguinte, fica ligado no vestibular para isso, tá? Nós vamos escutando aqui Assassinos Sociais. Lembrando que nós temos a nossa playlist Oriente Médio, com vários vídeos explicando minuciosamente algumas coisas. Então, meu irmão, está aí os ataques à bomba, genocídio em Ruanda, a pobreza do Haiti. E vai piorando, velho. As desigualdades levam à piora desse quadro. Tamo junto, fião. É nós que heróis. Já Elvis. E amanhã é dia de eleição e segue a sua consciência e der o que der. Vamos aí. Os poderosos são demais.